De volta com o programa Justiça em Ação. Terceiro bloco já é bem característico, você sabe. Você é advogado, você que faz o mundo jurídico acontecer, estudante de direito. Você sabe que no terceiro bloco nós temos o que de melhor aconteceu nas lives. E o que é a live, Fidelix? Live são os ao vivos que nós fazemos para as redes sociais, para o Instagram do Justiça em Ação e também para o Facebook. Pegamos os melhores momentos e colocamos aqui no programa Justiça em Ação. Nessa última live, nesse último programa, tivemos o presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas da OAB Seccional Maranhão, o advogado Pedro Alencar. Veja como foi. Olá pessoal, muito boa tarde. Começando mais uma live aqui pelo Instagram do Justiça em Ação e também pelo Facebook. Lembrando que os melhores momentos nós vamos replicar no programa de sábado do Justiça em Ação, que vai ao ar a partir das 12h30. Bom, é com muito prazer, uma honra que eu recebo o Dr. Pedro Alencar. Dr. Pedro, ele está como presidente de uma das comissões mais importantes que nós temos aqui no Maranhão, e eu imagino que as outras comissões, doutor Pedro, bebem dessa água, né? Da Comissão de Defesa das Prerrogativas. Eu quero lhe agradecer pela presença e dizer que é uma honra tê-lo aqui junto conosco. Eu que agradeço em nome da OAB, em nome da Comissão de Defesa da Prerrogativa. É sempre bom a gente estar divulgando os trabalhos, falando um pouco da OAB, da comissão, do que os advogados querem ouvir. Então, a gente é que agradece. Bom, primeira pergunta é bem conceitual, bem tranquila. Qual é o principal propósito da comissão, doutor Pedro? É a valorização da classe, em que a gente acaba lutando pelas prerrogativas do advogado. A própria sociedade tem que compreender que essas prerrogativas, na realidade, são direitos que os advogados têm para conseguir defendê-los, para defender o cidadão, defender a sociedade. Então eu tenho a prerrogativa que na realidade é do cidadão, não são privilégios. Sim. Eu preciso dela para poder ter acesso a um processo, para poder falar com alguém que está preso, para poder falar ir num presídio qualquer hora. Isso são prerrogativas minhas, mas o cidadão é que está se beneficiando, certo? Então, se eu perco essa prerrogativa, o cidadão que me contrata, ele vai ter essa dificuldade, ele não vai conseguir, eu não vou conseguir ter o mesmo trabalho de igual para igual, como, por exemplo, com o Ministério Público. Sim. Então, não existe hierarquia entre juiz, promotor, advogado, delegado, todos trabalhamos no mesmo patamar. Queria saber do senhor quais são os principais problemas que o advogado tem sofrido sendo prejudicado de alguma forma no seu dia a dia. Quais são as principais atividades? Olha, problema não falta, até porque nós atuamos tanto com o Poder Judiciário, nas delegacias, INSS, bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, até o Bradesco às vezes exige uma procuração pública. Então, o volume de problema no dia a dia do advogado é muito grande. E nós temos sim uma comissão que atua de domingo a domingo, 24 horas por dia, feriado, férias, não tem isso com a gente. Nós temos um plantão, um telefone ligado 24 horas. Claro que pode acontecer numa viagem, ele está desligado durante o deslocamento, mas isso é exceção. Tanto é que nós atingimos aí 90% da demanda imediatamente e 100% imediatamente, certo? Então, realmente foi num domingo, resolvemos. Dificilmente a gente não consegue resolver, e o volume de trabalho que nós fazemos em decorrência do volume de problemas é muito grande. Nós fazemos um trabalho preventivo, nós fazemos panfletagem, nós visitamos delegacias, colocamos cartazes, conversamos com os próprios advogados para que eles possam se defender, conversamos com jovens advogados quando eles estão ingressando na ordem. Então nós fazemos um trabalho preventivo, seja com os advogados, seja com as autoridades públicas. E depois também nós temos atividades já repressivas, né? Nós temos o plantão que funciona 24 horas, nós fazemos mandado de segurança habeas corpus, nós fazemos inclusive o desagravo quando ocorre uma violação no exercício da profissão, a gente desagrava ele. E tem gente que fala assim, qual é o efeito prático do desagravo? Se você falar com qualquer advogado que foi agravado, que foi humilhado, pergunte para ele a importância. Às vezes sai num blog falando da sua atividade, desmerecendo sua atividade. Quando a OAB dá essa resposta, é como se você tivesse também eternizado a coisa boa, desmentindo aquilo, entendeu? Então, quem é que tem um know-how, quem é que tem essa força que a sociedade acredita? É a própria OAB. Então, nós temos que desagravar os advogados e nós temos feito isso.
toda a sessão nós estamos desagravando de 3 a 5 advogados. Toda a sessão da OAB. Então o trabalho ali é bem amplo, se você for analisar pedido de restituição de bens apreendidos, tudo que você possa imaginar. Quando a polícia vai no escritório, eles nos acordam 5 horas da manhã para a gente acompanhar, e a gente faz esse acompanhamento. Então é tudo que você possa imaginar, é aquela história, a consequência do trabalho da comissão tem sido a valorização da classe. Bom, é claro que os advogados têm acompanhado o seu trabalho e têm percebido realmente o bom trabalho que o senhor tem feito. Mesmo com esse bom trabalho, foi criada a Procuradoria de Prerrogativas, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa situação, que confesso que eu não entendi muito, já que nós temos uma comissão atuante, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dela. Em primeiro lugar, não sou eu, é a comissão, são vários advogados, então o trabalho bom não é meu, somos todos, certo? Na realidade, a Procuradoria, ela foi criada, eu fui a favor da criação, porque tudo que se criar a favor da prerrogativa é bem-vindo. Eu fiz algumas críticas da forma que ela foi criada, certo? Muito rápido, sem que eu pudesse até dar um parecer, eu não fui consultado para saber qual seria a melhor forma. Não lhe chamaram para conversar sobre a Procuradoria? Não. Então, minha crítica foi nesse sentido. Já que eu estou na pasta desde o início da gestão, eu queria dar uma contribuição maior. Mas a favor da criação eu fui. Antes da criação da Procuradoria eu fazia tudo. MS, recurso, habeas corpus, restituição, eu fazia tudo. Com a criação, ela passou a ser um braço. Ela passou a fazer esse trabalho judicial ou administrativo de representação. Tem funcionado? Ela tem funcionado, a OAB ainda não deu a estrutura adequada para a Procuradoria funcionar, não está de acordo como deveria, mas não por culpa dos procuradores. Eu já encaminhei um volume de trabalho para eles que eu creio que eles não tenham conseguido fazer nem a metade, porque é muito grande. Antes eu fazia só. Eu tinha algumas pessoas que me ajudavam na comissão, mas esse trabalho de produção, eu acho que a comissão já me ajuda tanto que eu não dava mais esse encargo para eles. Então, até porque a comissão ela não tem um estagiário sequer, somos nós mesmos, e lá é como se fosse uma mini secretaria. Nós temos processos, desde os processos de desagravo, mas tudo que é pedido em relação à profissão do advogado vai para a gente. E a gente trabalha numa celeridade nunca vista pelos próprios funcionários do OAB, né? Perfeito. Bom, eu queria saber do senhor quais são as principais dificuldades que o senhor tem enfrentado à frente da comissão. Olha, dificuldade institucional, né? Na OAB eu tenho uma dificuldade com a comunicação da OAB. Se você tiver curiosidade de olhar no Instagram da OAB, no Facebook da OAB ou na própria página, não há divulgação do nosso trabalho, em que pese todo o trabalho ser encaminhado para a comunicação, eles não divulgam. Então eu não sei qual é o problema da comunicação. E eu sou o vice-presidente da OAB, né? Então a minha dificuldade interna é essa. De mostrar para o advogado, até esclarecer, eu acho que é importante. Você falou que a comissão de prerrogativa, todas as outras bebem dessa água, mas eu não tenho problema com nenhum presidente de outra comissão, porque além de ser presidente da comissão, eu sou o vice-presidente do OAB. Então todo pedido de presidente de comissão, direitos humanos, moradia, tudo que você imaginar, quando chega para sentar comigo, eu faço deferimento imediato, eu estou do lado deles, entendeu? Então eu procuro ajudar, porque todas são importantes. O destaque da prerrogativa é só porque atinge a finalidade da profissão. É essa a questão. Mas eu, enquanto vice-presidente, apoio todas as comissões e tenho um relacionamento ótimo com todas. E as outras comissões, que eu tenho certeza que, de repente, pode ter um probleminha também com a questão da comunicação, da assessoria de comunicação, é a sua dificuldade também? Muitas comissões eu já vi reclamando também da dificuldade em divulgar, às vezes divulga já atemporâneo. Então tem essas dificuldades com a comunicação do OAB. E desde o começo da gestão que a gente vem tentando alfinetar em reunião de diretoria e não consegue. Bom, eu queria encerrar a nossa entrevista comentando sobre algumas situações. A primeira dela, doutor Pedro, é sobre... Ultimamente a gente tem observado, principalmente nos blogs, no noticiário em geral, algumas informações de ataque à gestão do presidente, à gestão da diretoria da OAB, e eu queria saber do senhor o porquê de estarem surgindo e se fortalecendo a cada dia mais tais informações, tais notícias em blogs, no noticiário em geral. O senhor acha que é devido ao quê? Olha,
eu evito me envolver em tais polêmicas, até porque o vice-presidente ele não tem todo o poder na instituição. Talvez algumas propostas de campanhas básicas, sempre quando uma oposição ganha, nós éramos oposição, a oposição ela é sempre muito cobrada. E o que mais se cobra são as questões, a base, os princípios. Né? Não é o que você realizou, mas você permanece naqueles princípios, nas questões principiológicas. Então eu creio que se a direção da OAB se afastar dessas questões principiológicas, do qual nós pregamos e toda a classe aceitou, tanto é que nós ganhamos... Absorveu, entendeu e aceitou. Confiou, eu acho que nós vamos ter certa dificuldade sim, aí cada vez mais, e cobranças. Não adianta você querer falar como antigamente um prefeito fazia uma praça, estava reeleito. Isso aí acabou. Né? Hoje em dia você faz tudo e o eleitor é muito consciente no sentido de que, olha, você apenas está cumprindo o voto que eu já lhe dei. Eu não lhe devo outro voto. Então eu acho que você só vai conseguir angariar a militância novamente, o respeito, o respaldo, mantendo as questões principiológicas. Esse é meu ponto de vista, né? Porque trabalho tem muito. Toda a diretoria da OAB, trabalho tem muito. Perfeito. Bom, quero agradecer, doutor Pedro Alencar, pela disponibilidade. A gente sabe da correria, do dia a dia que o senhor tem. E eu quero agradecer a participação, dizer que foi uma honra tê-lo aqui junto conosco nas nossas redes sociais. E no sábado, os melhores momentos sendo replicados no programa Justiça em Ação. É um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, peço para os advogados fazer parte da comissão, sempre são bem-vindos. Se você não pode ficar no plantão, mas ajuda a não parecer. Se você não tem tempo de escrever, mas tem um sábado, tem um domingo, tem uma tarde que você pode ajudar no plantão, é o seu colega que vai estar sendo violado e aí serve a sua ajuda, venha fazer parte da comissão. E as maiores informações nas redes sociais? Onde agora a gente tem uma página no Facebook e a gente tem uma página no Instagram da Comissão de Defesa da Prerrogativa. E aí a gente tem conseguido atingir um pouco mais. Criei há pouco tempo, diante da dificuldade na OAB, e já tem surtido efeito. Tá? Quem quiser acompanhar no Instagram, existe a comissão. Talvez você no próprio meu Instagram, Pedro de Alencar, você ache o da comissão e acompanhe o trabalho e venha fazer parte. Perfeito. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Quero agradecer ao doutor Pedro Alencar, que prontamente atendeu a nossa solicitação, o nosso convite. E quero dizer, doutor Pedro, não só ao doutor Pedro, como a todos vocês que fazem parte dessa comissão, as portas do programa Justiça em Ação sempre estarão abertas para vocês. Não só para vocês, como para qualquer advogado. E por falar nisso, você, advogado, que queira utilizar desse tempo precioso que é um tempo de TV e quiser falar alguma coisa, quiser dar uma entrevista, quiser mostrar o que você tem feito, alguma dificuldade ou alguma conquista, use o programa Justiça em Ação, envie um e-mail ou envie um WhatsApp para a nossa produção e estaremos conversando e vendo a possibilidade de colocá-los também junto conosco aqui no nosso programa, pois esse espaço é de vocês. Vou de intervalo e na volta tem o doutor Diego Sá com o quadro Justiça e Trabalho. Daqui a pouquinho eu volto.